seguinte, olha, no capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E agora ele estava triste, viu? Ele estava ali servindo sempre com alegria e aquele negócio todo, só que agora ele estava triste. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Ele ficou, né? Falou: eita. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E me disse o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Por isso a importância, veja, ele ainda aparentou diante do rei que ele estava triste, ok? Então o rei, pela convivência, já sabia como é que era o Neemias. Neemias era triste? Não, Neemias era um cara alegre, era um cara, né, para frente, era um cara, né, conversador, era um cara legal. Só que aí agora o Neemias estava assim meio murcho, estava meio, né, para baixo, aquele negócio todo. E aí o rei percebe isso e fala: por que está triste o teu rosto? Né? O que aconteceu? Ele fala: sabe, cidade do sepulcro dos meus pais está assolada, destruída, e não sei o que e tudo mais. E aí o rei fala assim: o que você me pede agora? Então, deixa eu traduzir para hoje. O rei fala assim para ele: então, o que você quer? Eita! Você já pensou? Você sabe por quê? O por isso que muitas vezes a gente passa anos e anos e anos e não consegue restaurar uma coisa que a gente gostaria bastante. Sabe por quê? Porque a gente não tem objetivo claro. Você precisa ter um objetivo claro. Qual era o objetivo de Neemias? O objetivo é: se Deus me der a oportunidade, eu quero restaurar com essas mãos aqui a cidade lá dos meus pais, do sepulcro dos meus pais. Eu quero ir lá e quero fazer. Isso é o que eu quero fazer, ok? Isso é o objetivo. Se o rei chega para ele agora e fala assim: o que é que tu quer? Ah, rei, sabe? Não sei, eu tava. Ah, não sei, não sei. Quem sabe o senhor pode ir lá e restaurar a cidade? O rei fala: eu? Eu não quero saber de restaurar a cidade. Não, mas ele sabia o que é que ele queria, entendeu? Ele sabia o que é que ele queria. Por que que a gente não restaura muitas vezes as coisas? Porque a pessoa não sabe o que quer. Hoje ele amanheceu e fala: ah, hoje eu queria tanto isso. Amanhã ele amanhece e fala: eu acho que eu não queria não, né? Vai ser difícil, né? Não vai estar legal. Aí, semana que vem, ele já tá. Não, eu já descobri uma outra coisa aqui, ó. Essa outra coisa aqui é que vai dar certo e aquele negócio. E aí, uma hora ele tá pensando uma coisa, outra hora ele tá pensando outra, uma hora ele tá querendo uma coisa, outra hora ele tá querendo outra, e ele não faz nada. Entendeu? Então, assim, ele sabia exatamente o que ele queria. Então, assim, às vezes é tão claro e vívido o que a gente precisa restaurar, o que nós precisamos fazer. Só que o que a pessoa faz? Não tem um jejum sobre isso que a pessoa faz. A pessoa ora esporadicamente, não ora direto sobre isso. Não faz nada em relação a isso para poder fazer. E sabe que dia que vai restaurar você fazendo desse jeito? Fica muito difícil. Entendeu? Muito difícil. Agora, o que ele fez? Ele fala assim: e o rei me disse: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, né? Vamos falar, mas vamos falar bonitinho. Peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Se for da tua vontade, se o rei achar por bem que for uma coisa legal, eu peço que o rei me envie, entendeu? Para que eu a reedifique. O sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Você sabe como isso é legal aqui? Porque é o seguinte, olha só, ele não falou assim: eu quero que o rei envie um construtor experiente para poder reedificar a cidade. Não, eu quero que o rei envie o fulano de tal, o Beltrano de não sei o quê. Não,
ele falou assim: eu quero que o rei me envie para ir fazer, ok? Se o rei me enviar para fazer, ó, show de bola. Eu vou lá e eu vou fazer o que precisa fazer, entendeu? Então, é muito interessante, né? Por quê? Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente quer que os outros façam. Ah, mas é porque. Mas como é que os outros vão fazer o negócio que é seu? É você que tem que fazer. Então o rei me disse, estando a rainha sentada ao seu lado: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove o rei a enviar-me, apontando eu um certo tempo. E aí ele disse também: disse mais ao rei: se ao rei parece bem, desse-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até lá, como também carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, para o muro da cidade, para a casa onde houver de entrar. Então o rei me deu, conforme a boa mão de Deus sobre mim. Veja, qual é o grande problema? Primeiro, muitas vezes a gente não sabe o que quer restaurar, ok? Esse é o grande problema, um dos grandes problemas. Segundo, quando a gente sabe o que é, não toma as atitudes corretas. O que Neemias fez? Orou, jejuou, lamentou, orou e lamentou por alguns dias, jejuou o que tinha que jejuar, e agora ele falou assim: agora é o seguinte, eu vou falar com esse camarada aqui, que é o camarada que manda. Foi lá, falou com o rei falou: filho, você pode ir, vai lá. Ele falou: ô rei, beleza. O que adiantava ele ir lá, chegar lá, e ele não tem um pedaço de madeira para fazer a obra, ele não tem nada para fazer a obra, não tem os materiais necessários para fazer a obra. Então, assim, você tem que saber o que você precisa restaurar, o tempo que você vai orar, vai jejuar por isso, e o que você precisa para restaurar. O que Neemias precisava? Ele precisava ir lá. Então ele precisava das autorizações para ele passar, né? Os vistos necessários para ele passar né, dentre os governadores que mandavam nas províncias. Ele precisava de material, então ele já pede o material e o camarada dá o material para ele, entendeu? Então, assim, Deus vai dando graça para ele, Deus deu graça a ele para que ele pudesse fazer. Mas veja, você tem que fazer, você tem que ir lá e correr atrás e fazer o que tem que fazer, entendeu? É você que tem que fazer, entendeu? Faz o que precisa ser feito. E quando for fazer, tenta fazer o melhor, o melhor possível. Então fui os governadores da além do rio e deles a carta do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães dos exércitos e cavaleiros. E ouvindo Sambalate, Oronito e Tobias, o servo amonita, que lhes desagradou extremamente que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei ali em Jerusalém, estive ali 3 dias. De noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que Deus me colocou. Olha só. E não declarei a ninguém o que Deus me pôs no coração para eu fazer em Jerusalém. E não havia comigo algum animal senão aquele que estava montado. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para o montouro, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e suas portas que tinham sido queimadas a fogo. Passei a porta da fonte, o tanque do rei, e não havia lugar para que onde pudesse passar o animal que estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu for e o que eu fazia, porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, e nem os nobres, e nem os magistrados, nem os mais que faziam obra, até então tinha declarado coisa alguma. Veja, o que ele faz aqui? A gente não vai pegar todo o contexto de Neemias, mas eu vou resumir agora o restante para nós. O que aconteceu? Ele chega lá na cidade, ok? Observa, dá uma observada o que precisa ser observado, e aí ele vai lá, observa isso e fala: olha, show, eu tenho que fazer isso daí, ok? Chegou lá, observou e falou, viu o tamanho do trabalho para fazer e falou, ok, então dá para a gente começar por aqui, dá para a gente começar ali, dá para a gente começar por lá e dá para a gente fazer aqui. A partir daí, o que ele faz? Ele chama as pessoas ali,
vê quem está disposto a fazer a obra junto com ele, pega essas pessoas, executa a obra, aí tem esses tal desse Sambalate, esse Tobias, esse povo esquisito aí, que querem impedir e fazem toda uma não sei se você já leu o texto de Neemias, mas eles fazem todo um negócio para atrapalhar a obra, porque eles não queriam que estava ali. Isso daí fica para um outro dia, né, para uma segunda parte do vídeo. Mas é isso que eu quero mostrar para você. Até a oposição se levanta para ir contra o que eles estavam fazendo, mas o que é interessante é você ter a disposição de ir lá. Ele chegou lá, observou o que tinha que fazer, ok? Depois de observar o que ele tinha que fazer, ele ia lá e ia começar a fazer. E ele começou, fez, terminou e deixou tudo ok. Então é isso que eu quero falar para você hoje. Olha, não sei o que precisa restaurar, ok? Não sei. Mas, com certeza, se você cumprir esse passo a passo aqui, a gente vai continuar de Neemias para finalizar isso daqui, uma segunda parte, Jejum da Restauração, parte 2. A gente vai continuar para pegar os outros pontos interessantes. Mas com esses aqui que eu falei para você, você já pode ter certeza de uma coisa. Deus pode fazer coisas muito maravilhosas na sua vida, entendeu? Coisas muito maravilhosas na sua vida. E é isso, né? Se Deus tem colocado no seu coração para você jejuar, para você ter, né, restaurar alguma coisa, para você ter vitória em alguma coisa, que Deus te abençoe, para que isso seja uma bênção na sua vida e que Deus, né, faça aquilo que você não pode fazer. Mas eu vou te falar uma coisa, eu e você precisamos fazer aquilo que está a nosso alcance, tá bom?